Pré-Escola 1, Unidade 4, Episódio 10. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vai ter muita leitura, vamos aprender muitas palavras novas. Vai ser muito divertido e vamos conhecer também novos lugares. Hoje nós vamos brincar com os livros. E você? Já está com o seu material? Todos prontos? Então vamos começar. Vamos cantar comigo? A anel, B de bola, C de casa, D de dado, E de escola, F de foca, G de gato, H de hipopótamo, I de igreja, J jacaré, K de caixa, L de limão, M de mamão, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urubu, V de vaca, W hammer, X de Charlie, Y de Ivone, falta uma letra, vamos dizer, é o Z de zebra do nosso ABC. que legal! Adorei! A letra do dia é G. G de gato, G de galo, G de goiaba, G de gaita. Brincando com as palavras. Oi, crianças! Bem-vindos a mais um Brincando com as Palavras. Eu sou a Denise e estou aqui para mais uma história sobre brinquedos. Nós estamos há algumas aulas falando sobre a história dos brinquedos. Já ouvimos a história contada por uma boneca, que foi a Emília nas últimas aulas, e hoje eu vou contar a história de um boneco que queria ser menino. Sim, você já ouviu alguma história como essa? Um boneco de madeira que queria ser menino. Conhece esse enredo? Vou dar mais uma dica. Um boneco de madeira que, quando mentia, tinha o nariz que crescia. Quem é ele? O Pinóquio, isso mesmo. O Pinóquio é um clássico da nossa literatura. E eu trouxe esse livro aqui para lermos juntos. Esse livro é a tradução do original. O texto original de Pinóquio foi escrito em italiano por um autor chamado Carlo Collodi há mais de 100 anos. Esse texto aqui foi uma tradução do Ivo Barroso, direto do original. Os textos clássicos, os livros e as histórias clássicas, como Pinóquio, eles têm muitas versões. Como é um texto que foi traduzido para vários países, para diferentes culturas, muitos outros autores pegam essa história e contam do seu jeito. Então hoje eu vou ler um pedacinho desse aqui, que é o original, e depois vamos ler juntos uma história que é a versão do Pinóquio. Então vamos ouvir. Começa assim o texto original. Era uma vez um rei, dirão logo os meus pequenos leitores. Não, meninos, vocês se enganaram. Era uma vez um pedaço de pau, não de madeira de lei, mas um simples pedaço de lenha, desses que no inverno atiramos nos fogões e nas lareiras para acender o fogo e aquecer os aposentos. Não sei como a coisa aconteceu, mas a verdade é que um belo dia, esse pedaço de pau foi parar na oficina de um velho carpinteiro. E assim continua a história. A história original tem 36 capítulos, então ela é bem longa. Nós vamos aqui juntos ler essa versão da história. Mas antes de abrir a versão da história, eu quero convidar o nosso convidado de honra. Eu trouxe o Pinóquio, o boneco de madeira. Me ajude a chamar?
Me ajude, Alfredeto? Quando eu disser 3, vamos chamar Pinóquio, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pinóquio! Aqui está ele. Um boneco de madeira como o carpinteiro fez. Vou colocá-lo ali sentadinho para ele também ouvir a história. Então vamos ler essa versão que conta também a história do Pinóquio, mas de um outro ponto de vista e de uma forma mais resumida. Sabe quem escreveu essa história? Fui eu. Então vamos ouvir. O boneco que queria ser menino, recontando a obra de Carlo Collodi. Texto de Denise Mazzucchelli, ilustração de Evandro Marinda. Você já viu o boneco de madeira falar? Então pode se preparar. Essa história aconteceu bem longe daqui, um pouco além do país dos brinquedos, para lá da cidade dos enrola-trouxas, em um lugar em que os grilos falavam, os gatos e as raposas eram malvados e o fundo do mar tinha bichos enormes. Lá vivia Gepeto, um homem bom e solitário. Gepeto queria ter um filho e fez um boneco de madeira. O nome do boneco era Pinóquio. Nas aventuras de Pinóquio não houve príncipe nem rainha. Guerras também não aconteceram, só dentro da cabeça do boneco, que por querer ser um menino, se meteu em confusão. Pinóquio falava tudo e era muito levado. Gepeto amava o filho de madeira. Pinóquio é que não gostava de ser assim. Queria ser um menino de verdade. Pinóquio era terrível. Uma vez levou uma bronca do pai e saiu gritando socorro pela rua. E Gepeto acabou sendo preso. Pinóquio nem se importou. Voltou para casa e lá ouviu um cri, cri, cri estranho. Quem está aí? Quem é você? Sou o grilo falante. Preciso lhe contar uma coisa importante. Pinóquio não foi muito educado e respondeu: fale depressa, não tenho tempo a perder. O grilo falante falou: o que você fez com Gepeto? Está certo ser malvado com os pais? E Pinóquio respondeu: eu vou embora daqui, eu não quero ir para a escola como todos os outros meninos. E o grilo falante aconselhou outra vez: Pinóquio, quem não estuda não aprende, não seja cabeça dura. Porém Pinóquio ficou bravo. O grilo viu que o boneco estava com muita raiva e desapareceu. À noite, Pinóquio sentiu fome. Não era uma fome pequena de grilo, também não era uma fome média de gato. Era uma fome enorme, uma fome de tubarão. Pinóquio não achou nada para comer e pensou: o grilo tinha razão. Se meu pai estivesse aqui, eu teria o que comer. E começou a chorar e gritar: volte, pai, eu prometo ser bonzinho. Gepeto saiu da prisão e voltou. Encheu Pinóquio de carinho, deu comida e perguntou: Pinóquio, o que você fará daqui para frente? E Pinóquio respondeu: serei um bom menino, papai. Vou para a escola e estudar. Gepeto estava muito feliz. Isso é verdade, meu filho? E Pinóquio completou: sim, papai. Só me falta a cartilha para estudar. Gepeto não tinha dinheiro, mas vendeu seu único casaco e comprou a cartilha para Pinóquio. Pinóquio foi para a escola, mas no caminho ele se meteu em mais confusão. Primeiro vendeu a cartilha, comprou ingressos para um teatro de marionetes. Deu tudo errado e ele quase virou carvão em uma fogueira. Depois, ele ganhou 5 moedas de ouro para voltar para casa, mas foi enganado por uma raposa e um gato. Eles disseram que Pinóquio ficaria rico se plantasse as moedas. Deu errado de novo. Pinóquio plantou e não viu nenhum cacho de moeda nascer. No meio dessa confusão, até o grilo falante voltou.
Disse a Pinóquio que dinheiro não nasce em árvore, mas o cabeça dura não ouviu e acabou sendo enforcado por ladrões malvados. Mais uma vez, Pinóquio teve sorte. A fada azul apareceu. Porém, Pinóquio contou tanta mentira para a fada que o seu nariz começou a crescer. Disse que perdeu as moedas de ouro e o nariz cresceu. Disse que elas caíram no bosque e o nariz cresceu mais um pouco. Mudou de ideia e disse que engoliu as moedas por engano e o nariz foi lá longe. Pinóquio ficou muito assustado. A fada sorriu e disse assim: existem 2 tipos de mentiras, Pinóquio, as de perna curta e as de nariz comprido. Adivinhe qual é o seu tipo? Pinóquio ficou com muita vergonha e nem podia sair correndo. O nariz comprido não deixava. A boa fada chamou 1000 pica-paus. Eles bicaram o nariz de Pinóquio até quebrar. Pinóquio ficou feliz e pediu ajuda à fada. Quero ser um menino de verdade. O que preciso fazer? A fada disse que ele precisaria ser bem comportado e obedecer ao pai. Pinóquio decidiu voltar para casa e ser um menino bom, mas no caminho recebeu um convite e aceitou. Pinóquio foi morar lá no país dos brinquedos. Lá era proibido estudar. O tempo foi passando e no país dos brinquedos, Pinóquio começou a criar rabo e orelhas de burro. Que tristeza! E para piorar, foi jogado ao mar e acabou dentro da barriga de um enorme tubarão. Contudo, na barriga do tubarão, sua história começou a mudar. Ele encontrou Gepeto, o pai do boneco. Havia sido engolido também. Caiu no mar enquanto procurava o filho perdido. Pai e filho conseguiram sair da barriga do tubarão. E em casa, Pinóquio resolveu mudar. Acordava cedo, cuidava do pai e ainda gostava de ler e estudar. Um tempo depois, Pinóquio foi dormir e a linda fada de cabelos azuis apareceu no seu sonho. Você mostrou que tem bom coração, Pinóquio. Você agora é um menino obediente e será muito feliz. Ao acordar, Pinóquio não sabia se ainda estava sonhando. Tudo havia mudado. Ele era um menino de verdade. Sua casa tinha móveis elegantes e até roupa não lhe faltava. Pinóquio olhou para Gepeto e disse: como eu era engraçado! Hoje estou tão diferente. Pai e filho estavam muito felizes, graças às aventuras de um boneco cheio de vontade, que por ter um bom coração, virou um menino de verdade. Fim. Então, gostou dessa história? Você já tinha ouvido falar em Pinóquio? E qual parte dessa versão você mais gostou? A parte que os 1000 pica-paus bicaram o enorme nariz de madeira do Pinóquio? Por quê? Por que ele estava com aquele enorme nariz de madeira, você lembra? Porque ele contou um monte de mentira para a fada, não foi? Isso mesmo. Eu quero lhe fazer mais uma pergunta sobre essa história. Por que é que o boneco se tornou um menino? Um menino de verdade. Porque ele desejou, foi? Ele quis muito, ele desejou isso e ele mudou. O Pinóquio errou muito, muito mesmo, como cada um de nós erra. Todo mundo erra, não é assim? Todo mundo, adultos e crianças. Agora, o Pinóquio desejou. Ele quis muito ser um menino de verdade. Então, ele se tornou um menino pelo seu desejo, pela sua vontade e pelas atitudes que ele teve. É uma história muito bacana, não é? E também bem divertida. Onde já se viu um boneco de madeira pensar que plantando 5 moedas, ele ia ter cachos de moedas nascendo? Ei, Pinóquio. Ele também não acreditou no grilo falante, não era? O grilo tentou alertar, mas o Pinóquio
era cabeça dura. O grilo ainda tentou alertar: olha, você é de madeira, mas não precisa ter cabeça dura. Mas não, ele precisou viver toda aquela aventura, tantos desafios que ele viveu. Foi enforcado, quase foi parar na fogueira, criou rabo e orelhas de burro no fundo do mar, quase foi engolido para sempre por um tubarão, porque engolido ele foi. Foi muita aventura, não foi? E ele conseguiu se tornar um menino de verdade. Agora você vai fazer uma atividade no seu livro de atividades ainda sobre a história dos brinquedos, tema dessas nossas aulas. Na nossa próxima aula, eu vou trazer uma outra história. Vamos mudar de história. Se prepara. Um beijo para você. Tchau! Brincando de aprender. Olá, pessoal! Olá, Alfa! Olá, Beth! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao Brincando de Aprender. No último Brincando de Aprender, nós fizemos uma atividade incrível, não foi? Nós falamos sobre as nossas memórias e sobre brincadeiras que já tínhamos feito. E eu fiz uma brincadeira muito legal do boliche. Vocês lembram? Já está na memória de vocês, não é? E no nosso livro de atividades, nós tivemos que contar quantos pinos o Alfa derrubou. O Alfa é muito bom no boliche. Vocês conseguiram contar os pinos, colorir cada um deles e fazer os risquinhos? Muito bem, pessoal! Então vamos ver. Eu vou mostrar a minha atividade. Essa foi a minha atividade. Primeiro, eu contei quantos pinos o Alfa derrubou. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 pinos. E eu colori cada um deles com uma cor diferente. Um está de vermelho, o outro de amarelo, o outro de laranja, um de verde e o último de azul. E no quadradinho eu botei um risquinho para cada pino. Eu fiz 5 risquinhos. Vocês também fizeram assim? E de que cor vocês coloriram os pinos? Todos vermelho? 2 vermelho, 2 amarelos, 1 laranja. Fizeram várias combinações com as cores? Muito bem, pessoal. Ficou muito legal. E vocês gostaram de fazer essa atividade? Eu adorei! Agora que nós já falamos da atividade que fizemos na aula passada, vocês devem estar se perguntando: Bruna, e o que nós vamos fazer hoje? E pessoal, eu ouvi a Denise falando sobre a história dos brinquedos e sobre um outro livro, um outro texto, uma outra história. A história do Pinóquio. Vocês sabem quem é o Pinóquio? Que tem um nariz grandão. Quando ele mente, o nariz dele cresce. A história do Pinóquio é muito legal. Ele era um boneco de madeira e ele queria ser um menino de verdade. Fazer coisas como nós fazemos. Ele queria brincar com os amigos, queria estudar, não é? Várias coisas que ele poderia fazer. Mas será que ele também queria uma memória? Nós estávamos falando de memória, não é? No episódio passado, nós falamos sobre as memórias que temos dos nossos brinquedos, não é? E nós guardamos os nossos brinquedos em algum lugar. Na nossa casa, no nosso quarto. Nós também guardamos a memória de lugares. Lugares que nós vamos, nós frequentamos ou já fomos algum dia. O nosso quarto é um lugar que nós vamos todos os dias, não é? A não ser quando nós viajamos ou ficamos na casa de algum amigo ou da família. Mas o nosso quarto nós conhecemos muito bem. Se eu fechar o meu olho, eu consigo imaginar, eu consigo lembrar
cada detalhe do meu quarto. A minha cama, o meu armário, as paredes, a janela. Eu consigo ver tudo aqui. Você consegue fazer isso também? Vamos fazer isso? Vamos captar a memória dos nossos quartos. Eu vou falar do meu, vocês falando de vocês, e nós vamos lembrar cada detalhe dele, ok? Vamos brincar juntos? Então, vamos fechar os nossos olhos. O meu quarto tem uma porta. Tem uma porta com uma maçaneta. E quando eu entro no meu quarto, a primeira coisa que eu vejo é a minha cama. A minha cama é bem grande. E a de vocês? Também? É bem espaçosa? E vocês dividem o quarto com alguém? Com o seu irmão ou com a sua irmã? Eu divido o meu quarto com a minha irmã. Como é o quarto de vocês? Tem muitos brinquedos? Brinquedos coloridos? Fotos? Tem fotos. Fotos da sua família? Entendi. Tem uma cadeira ou um espaço no chão com um tapete para você brincar? Nosso quarto tem vários detalhes diferentes. E esses detalhes também fazem parte de nós. Os nossos brinquedos, as nossas coisas, também fazem parte da nossa personalidade. Foi muito divertido fechar os olhos e lembrar do meu quarto aqui, com vocês. Vocês também gostaram de lembrar do quarto de vocês? De saber que vocês sabem cada detalhe dele? Muito legal! Vocês podem descrever o quarto de vocês para os seus amigos ou para a sua família, para descobrir um pouquinho mais dos seus amigos, como eles guardam os brinquedos deles. É num baú? É numa caixa? É dentro do armário? Ou será que eles ficam espalhados por aí? Agora que nós já falamos sobre os nossos quartos, já fizemos a nossa brincadeira, vamos partir para o livro de atividades. Vocês lembram do nosso livro, não é? Esse livro muito bonito, colorido e com várias páginas de brincadeiras para nós. Nós já fizemos muitas e hoje vamos fazer mais uma atividade incrível. Agora chegou a hora tão esperada. Alfa, Beto, vocês estão prontos? E vocês, criançada, estão prontas? Sim? Então eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Abram os livros. Livros na página 79. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? É um quarto. E tem vários brinquedos espalhados. O quarto dessa pessoa não é nada organizado. E tem vários Pinóquios, estão vendo? Olha os narizes. Será que eles andaram mentindo? Será que esse nariz vai crescer? Tem muitos brinquedos. Eu vejo bolas, um carro, um trem, não sei dizer, patins, um peão. Tem muitos brinquedos diferentes. Qual será a brincadeira de hoje? A atividade de hoje é: qual brinquedo aparece mais? Aqui embaixo tem umas perguntas que nós devemos responder. Observe a figura e diga: qual brinquedo aparece mais vezes? Quantas vezes ele aparece? Desenhe este brinquedo no quadro acima. Tem um quadro aqui para nós desenharmos o brinquedo. Então nós vamos observar todos esses brinquedos e contar quantas vezes cada um deles aparece. Tem pipa, tem bolas, patins, tem um cavalinho, tem um peão, tem os Pinóquios. Os Pinóquios, pode ser. Nós vamos contar quantos brinquedos tem de cada um.
e vamos descobrir qual aparece mais vezes. Quando descobrir, desenhe ele aqui, ó, neste quadro. E nesta linhazinha aqui embaixo, você vai escrever o número de vezes que este brinquedo aparece. Entenderam a atividade? Muito bem, pessoal. Então, eu vou fazer a minha atividade aqui com o Alfa e com o Beto. E vocês façam aí também. Não esqueça de lembrar de tudo que nós fizemos hoje. Sobre a história do Pinóquio que a Denise contou. Sobre a brincadeira que fizemos de lembrar do nosso quarto, onde cada coisa está, não é? E sobre todos esses brinquedos que estão espalhados aqui. Nós sabemos contar e nós sabemos identificar as coisas iguais. Vocês vão contar todos esses brinquedos e descobrir qual aparece mais vezes. Quando fizer a atividade, traga no próximo Brincando de Aprender para me mostrar. Combinado? Então está combinado. Obrigada pela companhia e eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, brincando e aprendendo. Tchau, crianças!